Está no ar o Canhão na Web. A notícia do jeito que o trabalhador entende. Fique por dentro de todos os assuntos que envolvem a vida dos servidores e servidoras municipais de Ponta Grossa. Olá, servidores que nos acompanham pelas redes sociais, canal YouTube, Facebook e também pelo Instagram. Hoje uma edição especial do nosso Canhão na Web, na verdade é mais como se fosse na mira do canhão. Hoje estou com o professor Eliel aqui para falar de um assunto específico da educação e que algumas semanas atrás deu o que falar aí, começou no Estado, mas como nós temos experiência aí desse assunto que nós vamos tratar hoje exclusivamente para a educação, nós resolvemos trazer um convidado especial para falar conosco, para falar e discutir com o professor Eliel sobre essa temática de terceirização no Estado e que pode respingar, né, professor Eliel, aqui no município de Ponta Grossa. Isso mesmo, Luiz. A gente já vai pedindo aí para todos os servidores que estão acompanhando e que vão compartilhando, né, esse link aí do nosso Canhão na Web especial, porque é um canhão especial mesmo, né, onde a gente vai estar discutindo aí até o futuro aí do servidor público, né, enquanto trabalhador aí da gestão municipal aqui de Ponta Grossa. E claro, a gente vai estar trazendo aí o que aconteceu aí na semana passada em relação aí à educação do Estado do Paraná, onde foi, infelizmente aí, né, apesar de toda a mobilização aí que a PP Sindicato fez, né, foi aprovado aí em regime de urgência um projeto de lei que vai privatizar e terceirizar o serviço público e privatizando em mais de 200 escolas no estado do Paraná. E aqui no município de Ponta Grossa também terão aí, eu acredito que são 6 escolas do estado que vai ser privatizada, né, terceirizada aqui no município de Ponta Grossa. E a gente vai estar conversando aqui com o professor Tércio, né, que é o presidente da PP, para ele estar trazendo tudo como foi aí essa mobilização, né, esse trabalho, esses encaminhamentos aí que a PP Sindicato fez aí para que não fosse aprovado, mas infelizmente aí não teve essa discussão, não teve o diálogo, né, com a categoria e de um regime de urgência aí, no afogadilho, acabou sendo aprovado. É importante mencionar, né, professor Eliel, que a gente está preocupado com essa temática, por mais que ela seja ainda algo discutido, que está sendo discutido no âmbito do Estado, né, as escolas estaduais, mas há uma preocupação muito grande dessa entidade sindical e dos trabalhadores, que dependendo de quem entrar na prefeitura, para o próximo ano, que copie esse modelo que o Estado está colocando em pauta e está aplicando a partir da aprovação dessa lei e que aplique também nas escolas do município, né, nos CMEIs, nas nossas escolas, nas unidades escolares do município. Então nós não vamos cansar de discutir sobre essa temática, nós vamos trazer aqui o professor Tércio para conversar com o professor Eliel, para falar como é que começou essa discussão, né, que não foi algo assim tão simples de se entender, inclusive pela própria sociedade, mesmo pela comunidade dos pais que estão aí acompanhando esse processo, e ele vai trazer para nós aí toda essa tramitação que levou a esse fim trágico para a rede pública municipal e também, na verdade, estadual, né, que foi a terceirização e a autorização para essa terceirização. No município, né, professor Eliel, nós já temos algumas experiências com terceirizações e que nós enfatizamos sempre que nunca dá certo, que sempre tem alguma coisa errado que acontece e nós sempre alertamos o município em decorrência dessas terceirizações que foram aprovadas em meio a leis aí também e que hoje terceirizam alguns serviços essenciais aí da nossa, tanto educação como também saúde, né, professor Léo? Isso mesmo, então a gente fala em terceirização aqui no município, né, a gente está falando aqui basicamente da educação, mas a gente é contra qualquer tipo de terceirização, seja ela em qualquer departamento, qualquer secretaria, né, que venha a terceirizar aí o servidor público. A gente, como o Luiz colocou, a gente teve aí a terceirização, né, das serventes escolares, onde no último mês aí teve toda aquela situação onde a empresa não pagava o salário, né, não pagou o salário das trabalhadoras, né, e elas, claro, com todo o apoio que tiveram do sindicato, que foi o CIEMACO, fizeram a paralisação, pararam os trabalhos e o que aconteceu? Afetou o serviço público, né, porque as serventes que são concursadas ficaram sobrecarregadas, fizeram remanejamento de trabalhador, de servidores de uma secretaria para outra, para tentar dar conta, mas não conseguiram, né? Por quê? Porque a terceirização não funciona, né? E como você falou, é uma experiência e é uma experiência ruim e que tudo que o Estado, com essa ideologia do governo estadual faz,
infelizmente aqui no município de Ponta Grossa acaba sendo copiado. E a gente tem essa preocupação aí e vai tentar esclarecer aqui logo mais com o professor Tércio, relacionado também aí às escolas e aos professores. Muito bem, então se quer saber um pouquinho mais sobre essa temática de terceirização, não saia daí que no próximo bloco nós teremos um convidado especial no nosso Canhão na Web, o professor Tércio da PP Sindicato e o professor Eliel, debatendo sobre a terceirização ou o nosso posicionamento enquanto entidades sindicais contra a terceirização, contra o desmonte do serviço público e dos servidores também que estão dentro do serviço público. Não saia daí, não esqueça de compartilhar nas redes sociais, a gente volta já já. Em junho de 1989, pela necessidade da criação e defesa dos direitos do trabalho, um grupo de trabalhadores iniciou a fundação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ponta Grossa. Hoje, o Sindicato dos Servidores é um instrumento de apoio, orientação e organização de classes e direitos trabalhistas para nossos servidores municipais. Além do atendimento administrativo oferecido em diversas áreas, os servidores contam também com serviços jurídicos na área trabalhista, previdenciária, tributária, civil, entre outras. A credibilidade da instituição tem origem em 3 pontos. O primeiro, por ser uma entidade autônoma e independente, tanto financeira quanto política. Em segundo, com uma gestão comprometida e dedicada aos seus associados. E terceiro, a luta pelo trabalhador pautada na seriedade, transparência e honestidade com todos os servidores filiados. Nesses mais de 30 anos de história, entre diversos desafios e momentos difíceis, tivemos grandes lutas, com notáveis conquistas e muitas vitórias, como a ação inédita da Hora Atividade, a manutenção do regime seletista e, a mais recentemente, o plano de cargos. Além do nosso objetivo principal em defesa do trabalhador, o Sindiserve oferece os convênios, em especial no atendimento à saúde e educação, que abrangem tanto os servidores quanto os seus dependentes. A inovação esteve sempre presente. Se antes o canhão informativo, que na época do jornal impresso, mantinha os servidores informados sobre todas as notícias do mundo do trabalho, hoje, o canhão na web continua exercendo esta função de forma digital, com mais abrangência e acessibilidade. Esse é o DNA do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ponta Grossa. Essa é a fórmula que dá toda a credibilidade ao longo desses anos de muito trabalho e muitas conquistas. Olá, servidores e servidoras que nos acompanham nesse canhão especial. Então, como foi falado no primeiro bloco, hoje a gente vai ter esse canhão aí em especial, né, falando aí sobre a privatização, terceirização do serviço público, né, esse desmonte aí que vem acontecendo aí, trazendo pelos governadores, aí, últimos governadores estaduais que a gente teve, e agora infelizmente chegou na educação, né, a questão da terceirização e privatização. Não que esse desmonte, né, já não estava vindo de uma forma oculta, às vezes não tão oculta, mas vinha trazendo aí essa questão da perseguição e desmonte da educação estadual. E nós aqui, enquanto sindicato municipal, é lógico, né, e claro que nós estamos preocupados com essa situação, porque a gente sabe, né, começa lá no nível estadual e, de repente, já chega aqui a nível municipal e também chegando nas escolas do município. Então, nós estamos aqui hoje com o professor Tércio, né, professor pedagogo do Estado do Paraná, presidente da APP, presidente licenciado, né, professor? Então, a gente vai passar a palavra para ele aqui, ele se apresenta e daí a gente já começa esse bate-papo falando aí dessa situação aí grave, né, e triste para o serviço público estadual e municipal. Então, mais uma vez, é uma satisfação, um prazer enorme estar aqui com vocês, né, professor Eliel, Jackson, né, o Luiz Play, dizer que para nós, além da satisfação, uma alegria enorme também poder estar falando, né, com os nossos ouvintes, principalmente das redes sociais, que também fará com que a gente tenha condições de levar, né, um pouco mais de informação sobre este momento, né, difícil, complicado, né, que estamos vivenciando aqui no nosso estado, especificamente dentro da rede, né, estadual de educação. Isso faz muita diferença para a gente. Isso mesmo, professor Tércio. E, claro, a gente, enquanto sindicato aqui, a gente tem que estar se alinhando, tem que estar falando o mesmo vocabulário, porque a gente sabe que nós estamos aqui, tanto a APP Sindicato quanto o Sindiserve, nós estamos à frente, né, e defendendo sempre o servidor público, né, sempre
cuidando e atendendo para que o servidor tenha qualidade de vida, tenha condições dignas de trabalho, né, e que também seja valorizado. Mas, infelizmente, a gente sabe que nem sempre isso acontece. A gente sabe, né, fazendo um breve histórico do estado do Paraná, a gente sempre teve essa perseguição, esse desmonte aí com a educação, começando lá no governo Álvaro Dias, né, onde jogou a cavalaria em cima dos professores. Aí depois veio Beto Richa, também no dia 29 de abril de 2015 também teve o massacre dos professores ali. E agora com o senhor aí, governador Ratinho Júnior, né, chegou a tão preocupante, né, situação da terceirização da educação no Paraná. Claro que eles trazem um nome bonito, né, eles trazem de uma forma que às vezes a população, de uma forma geral, não entende, mas nós estamos aqui para tentar esclarecer, né? Então, falando exatamente dessa situação que ocorreu aí no estado do Paraná, na semana passada, onde começou aí no dia 3, né, no dia 3 que foi feita aí a votação do PL 345, que é o PL ali intitulado como Parceria das Escolas, né, Parceiros das Escolas, que nada mais é a questão da terceirização dos professores. E, assim, né, o governo pintou esse projeto, né, professor Tércio, de uma forma assim que seria a melhor coisa do mundo, né, jogou isso na mídia, mas não chamou a categoria para discutir, não chamou o sindicato para discutir. Se era tão bom assim, né, esse projeto, por que não sentou à mesa, então, com a APP Sindicato, né, que é o Sindicato dos Professores do Estado, com os representantes e com os professores, né, representantes da categoria, e conversasse, dialogasse, né? A APP, tenho certeza que está aberto ao diálogo, está aberto à discussão. Por quê, né, professor? Porque não é desta forma que se age, né? Um projeto tão importante no sentido de colocar em prática nas escolas, teria que ter uma ampla discussão, um amplo diálogo. Até o Jackson vai jogar ali o PL, né, na tela para quem ainda não teve a oportunidade de ver. E gostaria aí que o senhor colocasse para nós como que foi, né, desde o início que vocês descobriram essa situação, como que viria esse projeto, como que chegou até vocês, que a gente sabe que o governo do estado não tem o diálogo com a categoria, né, infelizmente não abre o diálogo com o sindicato, com a APP. Como que chegou, como que foi os encaminhamentos, como que a APP trabalhou sobre esse tema tão prejudicial que vai ser aí a terceirização dessas 200 escolas a nível do Paraná. 204 agora, 204 né? Que era 200, agora já é 204, né? Bom, acho que é importante, você já citou aí uma caminhada daquilo que está ocorrendo aqui no estado, mas esse projeto que aparenta ter um nome bastante interessante, Parceiros da Escola, é importante a gente lembrar, antes de mais nada, que o governo, com um projeto como esse, ele estará, né, levando uma empresa para administrar a escola, e essa empresa será responsável pela administração da escola, né, de uma maneira geral, desde a contratação de funcionários, a prestação de serviço, manutenção da escola, contratação de merenda e assim por diante. E nós, enquanto APP, não conseguimos, de certa forma, enxergar nesse projeto, né, que era um projeto de lei, o 345, agora já virou lei, né, que é o projeto 22006, aprovado agora há poucos dias atrás. Professor Eliel acabou aqui fazendo, né, uma pequena retrospectiva, falando de alguns governos, no caso, né? Então, para nós, não é nenhuma novidade que o governo do Paraná sempre esteve, né, com a intenção de buscar um modelo de privatização das nossas escolas. Lembrando que, além do problema que nós tivemos lá atrás com o governo de Álvaro Dias, nós também tivemos Jaime Lerner. Nós não podemos esquecer que Jaime Lerner criou no nosso estado o Paraná Educação, que é um sistema, na verdade, apesar de quem está gerenciando é o Estado, mas era uma empresa criada também no modelo de terceirização, que tem prejudicado muito os nossos trabalhadores, né? Inclusive, alguns ainda permanecem nesse regime de contrato, graças à nossa entidade, que procurou, digamos, durante todo esse período, buscar juridicamente dar a esse trabalhador uma certa garantia para que ele pudesse, pelo menos, né, buscar a sua aposentadoria, que é o que está acontecendo dentro do Paraná Educação. O governo de Beto Richa, nós tivemos, na verdade, né, foi citado aqui também o 29 de abril, mas antes do 29 de abril, no dia 12 de fevereiro de 2015, nós
precisamos ocupar a Alep na ocasião, porque também vinha o governo Beto Richa com o tal do tratoraço, onde já acabava com a carreira de todos os servidores públicos do Estado do Paraná. E aquela ação ela foi muito importante para todos nós, porque nos deu, digamos, né, a possibilidade de continuarmos fazendo um enfrentamento a esse governo e dizendo a toda a sociedade que é extremamente importante a gente estar, na verdade, né, à frente da educação pública, principalmente para que a gente tenha condições de garantir, digamos, né, aos nossos estudantes, aos pais, né, aos filhos de trabalhadores, de uma maneira geral, uma escola pública, né, gratuita, de qualidade e que, acima de tudo, possa assistir e atender a todos e todas. Então, Eliel, é um pouco dessa situação que a gente precisa entender. E você questiona, né, como que nós chegamos a saber de toda essa questão, principalmente desse projeto de lei, né? Então, antes mesmo de entrar a mensagem na Alep, nós já tínhamos conhecimento de que isso já estava sendo discutido nos bastidores, sabe? Isso para nós, na verdade, né, nós temos alguns deputados que fazem a defesa da classe trabalhadora, que tem, na verdade, né, se posicionado, e sempre que aparece uma mensagem do governador, né, à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, esses deputados estão muito atentos para levar, né, em primeira mão essas informações. E essa mensagem ela acabou entrando na semana anterior, né, que antecedeu, digamos lá, a apresentação do projeto de lei, que foi no dia 3 de junho, quando a própria Secretaria de Estado de Educação, junto com outras secretarias, convidaram 30 deputados para uma reunião lá no Palácio, né, do Iguaçu, onde apresentaram o projeto e a importância de ser aprovado. É importante a gente lembrar aqui que o líder do governo na época, né, no caso o Hussein Bakri, né, na ocasião, ele deixou bem claro que o projeto iria entrar na Alep e iria respeitar todos os trâmites legais, né, da lei para poder ser aprovado, ou seja, se estaria sendo debatido, passando por todas as comissões, sem a necessidade de um regime de urgência. E isso não aconteceu, foi exatamente o contrário. A sociedade paranaense tem acompanhado nos meios de comunicação, né, todo o desenrolar dessa questão, nos impedindo, inclusive, de participarmos no plenário da Alep deste momento, né, que para nós era extremamente importante, de debate sobre esse projeto, e fazendo com que, ao final, né, o presidente da Alep tomou uma decisão, que foi o Traiano, de fazer de maneira virtual, né, a votação ainda naquela segunda-feira do dia 3 de junho, para poder, de certa maneira, né, satisfazer as vontades e os anseios do governo e da sua base. Então, acho que isso é um pouco do retrato que nós temos, né, a respeito desse projeto chamado Parceiro da Escola, que para nós é o fim da escola pública. Então, a gente gostaria, né, de complementar alguma coisa relacionada a isso também, mas eu gostaria de deixar aqui o espaço para que o professor Eliel pudesse falar, na verdade, das preocupações do Sindicerv também com um projeto como esse, que apesar de estar começando lá em cima, a gente gostaria, na verdade, né, que a comunidade pudesse entender que tudo que vem de cima pode amanhã ou depois estar no nosso quintal, e a gente tem essa preocupação também. É isso mesmo, professor. Então, a gente faz até um breve histórico dos demandos que vieram acontecendo com os governos, mas são tantas coisas que a gente acaba esquecendo algumas situações ali. Mas a gente sabe que é a ideologia, né, desse governo de, digamos assim, de correr atrás, por exemplo, assim, do servidor, de tentar prejudicar o servidor de todas as formas. Mas, enfim, né, como o professor Tércio fez aí um breve relato de tudo, como aconteceu, né, essa cronologia ali dos fatos, e a gente, claro, que enquanto cidadão, a gente se preocupa, né, com todas as instâncias que isso pode acontecer. E enquanto Sindicerv, aqui a gente também sabe que a qualquer momento isso pode chegar aqui nas escolas do município, né? Então a gente conversa com a base, conversa com alguns trabalhadores, com alguns professores aqui do município, né? E eles têm essa dúvida, então eles perguntam, né? Mas isso vai ser só nas escolas do estado, não é no município, né? Então é só nas escolas do estado. Neste momento, sim, neste momento está acontecendo nas escolas, né, da rede estadual de ensino, mas a gente sabe que dependendo do governo né, que a gente tiver aqui no município, ele pode copiar essa ideia, infelizmente, e trazer também para as escolas do município. Então, a gente tem que ficar atento, né? A gente tem que ficar atento por quê? Porque
a questão ali, quando a gente fala do servidor público, do professor, da servente, do escriturário, da assistente de educação aqui no município, não é só a questão da estabilidade do serviço, não é só a questão da carreira, mas é a autonomia que esse professor, né, que essa servente, que esse escriturário, que esse assistente de educação tem enquanto servidor público, para não acatar todas aquelas demandas que podem vir do executivo de uma forma, vamos colocar aqui no jargão popular, de goela abaixo, né? Porque você, enquanto professor, você tem autonomia, você tem o entendimento de dizer, não, isso não é bom, né? Esse tipo de situação não vai ser bom para a educação. Então, o professor tem que ter essa autonomia. E quando você é contratado por uma empresa, como uma empresa contrata você, ela não vai perguntar a tua opinião. Ela vai colocar aquelas demandas, vai colocar aquelas etapas a serem atingidas e você, enquanto trabalhador contratado ali, carteira assinada, se você não cumprir, você é mandado embora. Né? Então, por isso que a gente sempre preza a questão da estabilidade do serviço público, para que o professor, neste caso, que é a educação, tenha autonomia, né, professor Tércio, para que ele não venha a somente a fazer aquilo que é mandado por uma empresa que está ali visando o lucro. Uma empresa está visando o lucro. Então, a gente sabe que tem algumas etapas ali para que essas empresas cumpram, né, algumas demandas para essa empresa cumpra, que ele vai ter mais lucro. E a empresa quer o quê? O empresário quer o quê? Quer lucro. Então, infelizmente, o ensino público também, o ensino, a aprendizagem desses alunos vai estar também comprometido. Com toda certeza. E eu gostaria também apenas de cumprimentar, que vocês citaram aqui também no início, que os funcionários, né, também da rede municipal aqui, servidores de escola, acabaram sendo contratados por uma empresa. Nós tivemos também no dia 29 de abril, né, de 2020, em plena pandemia, né, os nossos deputados, junto com o governo de Ratinho Júnior, eles simplesmente acabaram com a carreira do agente educacional 1 e 2 aqui no estado do Paraná. Sem carreira, não temos mais concurso público. E o que está acontecendo com esses trabalhadores? Além de não ter um vínculo direto com a escola, né, eles estão nessas empresas terceirizadas, recebendo menos do que receberiam do Estado. As suas condições de trabalho não melhorou, ao contrário, tem piorado, e seus salários também, seus rendimentos, né, pessoais têm ocorrido abaixo do salário mínimo regional, que é uma outra preocupação. Então, isso já é uma tática do governo do Ratinho. Eu só gostaria de pontuar, apenas para que todos aqueles que nos acompanham possam entender. Gente, isso não é ruim apenas para quem trabalha dentro das nossas escolas, nós precisamos pontuar isso. É ruim, na verdade, para os nossos professores, porque os professores serão contratados por uma empresa terceirizada. Professor Eliel acabou de afirmar aqui, né, dizendo, né, que as empresas visam o quê? Lucro, não é isso, Eliel? Exatamente. Eles visam lucro. Se eles visam lucro, então nós temos que ter consciência de que a tendência é de que quanto menos eles pagarem para os trabalhadores da educação, melhor para esses empresários. E outro detalhe, o nome do projeto é extremamente interessante e bonito, Parceiro da Escola. Mas que tipo de parceria é essa, onde apenas, na verdade, né, a CED, com recursos públicos, né, o Estado do Paraná, com seus recursos públicos... Dinheiro do Fundeb. Dinheiro do Fundeb, dinheiro do trabalhador, dinheiro dos nossos impostos, né? Nós temos que perceber aí que é esse dinheiro que está sendo repassado para os empresários da educação. É isso, essa é a grande verdade. Outro detalhe, o projeto é bom? É isso mesmo? Se é bom, por que em regime de urgência? Por que tramitar da noite para o dia? E agora, na verdade, que foi aprovado na LEP, o que cabe, digamos, à nossa entidade sindical, à nossa comunidade escolar, a toda a sociedade, vamos dizer assim, paranaense como um todo, de tentar, juntos aos pais, aos responsáveis, frear, né, esse bendito projeto para que as nossas escolas continuem nas mãos, né, da administração pública. Nós temos, na verdade, né, muitos professores, diretores de escola extremamente competentes que têm condições de estar, na verdade, fazendo, né, esse trabalho. Lembrando que hoje, pelo fundo rotativo nas escolas, né, a direção de cada escola recebe por aluno por mês em torno de R$7 a R$12. E você sabe, você tem noção, professor Eliel, de quanto que o governo vai estar repassando para essas empresas, né, que estarão gerenciando as escolas por mês? Pois é, professor, eu fui atrás, fui ver, né, eu fui estudar esse projeto, fui dar uma olhada, e até tenho aqui a informação, eu peguei no site da PP mesmo, né, que o governo vai estar repassando para essas empresas, né, R$800
um valor de R$800 por aluno para cada matrícula que essas empresas tenham nas escolas. Então, eu peguei aqui até no site da PP, que, assim, ó, por mês, essas empresas pegando essas 200 escolas que eles colocaram lá como imediato privatização, são 175 mil matrículas, onde essas empresas irão receber R$140 milhões por mês, o que soma 1,7 bilhão por ano. Por que não pegar esse dinheiro e colocar na mão dos diretores? Por que não pegar esse dinheiro e colocar na mão dos servidores? Tenho certeza que de um valor de quanto? R$7, professor? 7 a 12 reais. 7 a 12 reais por aluno. Os professores, né, as diretoras e diretores fazem milagre nas escolas. Imagine você colocando aí R$800 na mão desses diretores por aluno, o quão melhor estaria a educação, não precisando dar lucro para empresário. É lógico que para o governo do estado, o foco dele é outro, né? O nosso governo é um governo que foca muito no agronegócio, no setor industrial, setor comercial, e nunca viu com bons olhos o funcionalismo público. Mas nós precisamos, mais uma vez, dizer que é graças ao funcionalismo público que serviços como saúde, educação e segurança, né, e tantos outros que nós temos, têm feito a diferença na vida de todos os cidadãos. Isso é extremamente importante. Mas eu falava do valor para o professor Eliel, por quê? Porque realmente há algo extremamente estranho nessa parada toda. Um projeto com o nome de parceiro da escola, onde apenas o parceiro, né, é o empresário, porque é ele que tem levado as benefícios do dinheiro público, a gente fica realmente bastante preocupado, né, com os rumos que essa educação poderá tomar. Então a gente gostaria de deixar bem claro que, além dos prejuízos para os trabalhadores da educação, nós também temos que pontuar que a comunidade escolar estará tendo muitos prejuízos, principalmente os nossos estudantes. Antes de mais nada, né, sempre é feito uma publicidade em cima das escolas particulares, que os índices das escolas particulares são melhores do que das escolas públicas. É importante, professor Eliel, a gente compreender, ligeiramente melhor. Porém, a escola pública é aquela que garante acessibilidade para todos e todas. Exatamente. Não tem distinção. Então, isso é uma situação que nós precisamos pontuar aqui. Por exemplo, o pai que tem seu filho matriculado hoje numa escola particular, tá? Geralmente é um pai que tem uma condição financeira um pouquinho melhor, né? Tem um nível cultural um pouquinho mais elevado, geralmente tem uma família mais estruturada, sem falar também das dificuldades, né? Por exemplo, que nós da escola pública temos, que além da desestruturação familiar, da baixa renda do trabalhador, da dificuldade com o transporte para chegar até a escola, que isso também é um problema da escola pública, né? E que nós temos debatido muito sobre isso nesse último período, os nossos professores têm que ser valorizados, gente, seja na rede municipal, seja na rede estadual. Os nossos professores de escola pública têm que ser valorizados porque eles são muito bons. Eles dão conta de tudo isso, mesmo diante de toda a dificuldade, né? Seja o pequeno valor per capita passado, na verdade, para todos, os funcionários, os alunos de escola, seja também para nós, na verdade, que estamos dentro dessa instituição escolar pública, que nós, na verdade, né, valorizamos muito e entendemos que é graças à educação pública que muitos profissionais que estão no mercado de trabalho hoje, né, estão podendo ter, digamos, uma qualidade de vida um pouquinho melhor. Então a gente não pode, de maneira alguma, esquecer dessa situação e também valorizar esses profissionais, porque eles têm feito a diferença, professor Eliel. É muito, muito grande a dificuldade de quem está na escola pública de gerenciar tantos problemas que a escola particular não tem. Por isso, na hora que colocamos na balança, nós estamos no mesmo nível das escolas privadas. Isso é importante a gente frisar. Sim, e sem falar, professor Tarso, que aqui, eu não sei a nível de estado, mas aqui no município, hoje na educação nós temos mais de 90%, acho que 95% dos professores, enfim, de todos os trabalhadores da educação, 95% de mulheres. Então a gente sabe que, por que tem que valorizar né, esse servidor? Porque a gente sabe que hoje em dia a mulher, né, enquanto trabalhadora, ela é desvalorizada, infelizmente, no nosso país. E a gente precisa valorizar aqui enquanto servidor, e é o que o sindicato sempre, né, tanto a PP quanto o Sinserve, a gente está buscando. Nós fizemos, até este ano, né, foi colocado em prática aqui o plano de cargos dos professores, né, do magistério, onde a gente buscou essa valorização, porque é tão importante, porque o professor
né, tem aquele discurso, né, que o professor precisa trabalhar por amor. O professor não tem que trabalhar por amor, o professor tem que trabalhar com amor, como todas as outras profissões trabalham com amor. Por amor, ninguém trabalha, porque se você chegar ali com os teus boletos lá na Caixa Econômica ou na lotérica e fazer o coraçãozinho lá para a moça que está lá, que tá lá recebendo, você não vai sair com os teus boletos pagos. Então tem que valorizar sim, né? Tem que ter rendimento no bolso do professor, porque esse professor, ele é muito bom mesmo. Nossos professores são muito guerreiros. Aqui no município a gente sabe, a gente sempre está aí conversando com os professores, está na base, e a gente sabe, como eu falei, né? A maioria são mulheres, e essas mulheres muitas das vezes são as provedoras dos lares. Muitas delas são as provedoras. E precisa valorizar, porque essa mulher não precisa ter uma segunda renda, porque a gente sabe que muitas vezes acontece com os professores, com as professoras. Precisa, às vezes, ter uma segunda renda para poder contemplar aquilo que ela tem com dificuldade. Então, o professor precisa, sim, ser valorizado, e a gente sabe que a mulher ela não trabalha só as 8 horas diárias ali, ela chega na casa, ela tem a janta para fazer, ela tem a roupa para lavar, ela tem o filho para cuidar, ela tem o filho para fazer a tarefa. Então, tem que ser, sim, valorizado, e esse profissional, né, esse professor tem que sentir no bolso essa valorização. A gente, claro, cobra também toda a questão de condições dignas de trabalho, né, local de trabalho adequado, mas o bolso sempre é aquilo que a gente pede. E, professor, então projeto passou, infelizmente fizeram votação no afogadilho, fizeram votação online, não tiveram a coragem, os deputados não tiveram a coragem de dar as caras, né, lá para os trabalhadores que estavam lá, que teve, pelo que eu acompanhei, ele teve mais de 15, 20 mil, né, servidores que a APP conseguiu levar em frente lá à LEP. Então não tiveram a coragem, né, de estar junto com esses trabalhadores lá, dando a cara a tapa, e fizeram de forma virtual, como é praxe desse governo. E a gente tem, né, a gente sabe que, trazendo para o município, a gente tem aí 2 deputados, né, estaduais aqui, que são os representantes do município de Ponta Grossa, e eles estiveram lá votando, né? A gente sabe que teve um que votou contra, outro votou a favor. Então é importante você, professor, você servidor público, visualizar isso, entender e ver qual representante você quer para você aqui no município, né? Qual representante que valoriza o servidor, qual representante que valoriza a educação pública, porque a gente sabe que teve ali, desses 2 representantes, um votando a favor e outro votando contra, né, professor? Infelizmente, né? Então a gente teve aí mais essa situação. É importante a gente falar também, né, dos nossos representantes na LEP, né, para que a gente compreenda, falar, né, o que está acontecendo. Antes de mais nada, né, não somente os nossos servidores, mas todos aqueles que estiverem nos acompanhando, poder fazer uma reflexão de que esses deputados que nos representam deveriam representar o povo, não o governo. Eles não foram eleitos pelo governo Ratinho, eles foram eleitos pela sociedade paranaense, pelos eleitores do Paraná. E é aos eleitores do Paraná que eles devem satisfação, antes de mais nada. Então a gente precisa pontuar, primeiramente, essa questão. Porque a impressão que se dá aqui, professor Eliel, é que independente do projeto que apareça na LEP, ou seja, se o Ratinho Júnior disser que é bom, pediu, eu vou com ele. 39 a 43 deputados estão com ele. Mas quem é que elegeu, na verdade, esses representantes? Não foi a sociedade paranaense? É nós, sociedade, que temos que avaliar. Essas pessoas que nos representam ou que estão lá para nos representar, deveria, antes de mais nada, estar do lado do povo. Então nós precisamos compreender isso. E aqui em Ponta Grossa é importante a gente também avaliar, né, os candidatos, né, as pessoas ou os nossos representantes na LEP que votaram nesse projeto. Quando eu falo isso, para a gente poder avaliar quem está de fato fazendo a defesa da escola pública. E outra questão que a gente tem que deixar bem claro aqui, professor Eliel, os países que já tiveram esse desprazer de buscar privatizar as escolas, eles não chegaram a resultados diferentes daquilo que a gente já conquistava na escola pública. Exatamente. Porque eles tiveram, na verdade, né, que absorver toda a clientela que nós temos lá fora com todas as suas dificuldades. Sim. Então, os nossos deputados precisam, antes de mais nada, compreender que eles são os verdadeiros representantes do povo, não do governo Ratinho. E nós precisamos que eles também venham dizer a todos aqui no nosso município, por exemplo, de Ponta Grossa, né, de que lado eles estão. Vocês vão continuar terceirizando todo o serviço público? Eu compreendo que determinados serviços como saúde, educação
e segurança jamais deveriam ser terceirizados. Até porque, na prática, nós acabamos de citar, o que as empresas visam? Lucro. Se as empresas visam lucro, a gente sabe perfeitamente que quanto menos ele pagar para o servidor, para o seu empregado, né, ou para os seus funcionários, melhor para esses empresários. Então a gente precisa compreender que o serviço poderá ser prejudicado, sim. Outra questão que a gente tem que avaliar diante dessa situação que envolve essas lideranças políticas, que em outubro nós teremos eleição. Sim. Aqui, né, no nosso estado, nos nossos municípios, no nosso país, e que a comunidade deve avaliar muito bem de que lado que nós deveremos estar. Eles tentam nos convencer, por exemplo, com um projeto como esse, né, que agora transformou em projeto de lei, né, chamado Parceiro da Escola, que isso será bom para a nossa sociedade. Isso não é bom para a nossa sociedade. Essa é a grande verdade. Não é bom porque nós sabemos perfeitamente que estão transferindo dinheiro, recurso público, para a iniciativa privada. Inclusive, né, estamos questionando isso também, né, dentro do Congresso Nacional, no STF, em relação à constitucionalidade de uma lei como essa, criado da noite para o dia, num governo que na prática tem buscado apenas, né, apoiar setores da economia e não, na verdade, investir e incentivar a educação pública como um todo. E olha que nós nem falamos do concurso público, né? Exatamente. Que nós tivemos no concurso público, aí nós temos hoje, no Estado. Quase 30 mil colegas contratados no regime PSS, que já é precário. Que é precário, que não traz garantia nenhuma. Não tem carreira, nada. E nós tivemos um concurso público no ano passado, no Paraná, para apenas 1.256 vagas. Não dá um profissional, um professor por escola. Nós temos mais de 2.100 escolas no nosso estado. E você tem 30 mil professores trabalhando como PSS, por que 1.000 vagas só? Exatamente. Então a gente percebe aí que o governo já estava, na verdade, né, avaliando, pensando e buscando colocar isso em prática. Não é à toa que ele acabou com a carreira dos agentes educacionais 1 e 2 dentro das escolas estaduais. A mesma coisa quer fazer conosco, professores, né? Então a impressão que se dá é que o governo Ratinho não gosta da educação. Ou não gosta de professores, né? Quem sabe seja isso também. Porque, infelizmente, nós tivemos aí o desprazer de ouvir no dia 3 de junho, alguns deputados dizer que professor de verdade estava em sala de aula. Aqueles que estavam lá eram desocupados, pessoas, na verdade, que nunca trabalharam e que alguns ainda foram chamados de vândalos, né? Sim. Em razão de toda a truculência que aconteceu na LEP. E é importante a gente também deixar claro aqui para a comunidade que o que aconteceu na LEP nesse 3 de junho foi, infelizmente, justamente porque queriam impedir, né, que professores e funcionários pudessem assistir e debater junto com os nossos deputados sobre esse projeto de lei que era o 345 na ocasião. Esse era, de fato, o objeto a ser avaliado e estudado naquela ocasião. Infelizmente, né, o que nós tivemos, novamente, a truculência daquele senhor chamado, na verdade, né, de presidente da LEP, que é o senhor Traiano, tentando nos impedir. Tanto que levou, né, toda a discussão, todo o debate, toda a votação para o sistema virtual, né, justamente para poder fugir daquele momento onde nós estávamos todos reunidos e pensando, né, no melhor para a nossa educação paranaense como um todo. Isso mesmo, professor. E assim, agora esse projeto aprovado, virado, né, não mais um projeto de lei, mas sim uma lei, que é o 22006, né? Então, agora, quando ele for colocado, vai ser colocado em prática ano que vem, né, professor? Seria isso, né? Na prática é assim, nós teremos aí agora um segundo momento. Um segundo momento que que é a consulta à comunidade. Então, isso que eu ia colocar, porque essa consulta à comunidade tem, né, aí os professores do município, assim, tem que fazer essa fala, tem que ter esse entendimento e repassar isso aos pais. Por quê? Porque na mídia eles fazem um discurso muito bonito. Porque eles colocam índice, porque eles colocam exemplos, porque eles colocam isso e colocam aquilo, e eles têm a mídia junto com eles. Então, infelizmente, a mídia vai trabalhar com eles para dizer que é muito bom. E nós, enquanto servidores, enquanto professores, que estamos ali no dia a dia com a comunidade, nós temos que fazer essa fala contrária. Nós temos que explicar tudo isso que a gente falou aqui, da preocupação que a gente tem, né, da desvalorização do professor, da desvalorização do ensino público e
descer aí um projeto, uma lei inconstitucional. Que isso a PP também está buscando, né, aí via STF, porque a gente tem na Constituição, a gente tem a LDB, que são leis aí da educação que, infelizmente, eles passaram por cima. E também, né, professor, teve a situação que eles colocaram o projeto sob sigilo, né, toda essa questão da documentação, de como foi aprovado, como que não foi aprovado, Exatamente. eles colocaram isso sobre sigilo. E por que colocar sobre sigilo uma coisa que eles pregam que é tão bom, né? Por que esconder? Por que esconder isso da sociedade? Exatamente. Se é bom, por que esconder, né? A questão do sigilo é algo também que nos chama muita atenção, inclusive na prática, deixar bem claro que o sigilo não é apenas por questão de segurança de Estado. Trata-se da pasta educacional do nosso Estado. Então, inclusive, descobrimos também através da RPC, que divulgou uma matéria ontem, que tem outros documentos que colocaram sob sigilo de 100 anos. 100 Não é anos. só esse último que nós sabíamos, que era de 5 anos. De 5 100 anos. 100 anos. E, quer dizer, é assustador, né, professor Eliel? Alguma É coisa assustador. tem. Se quer esconder, alguma coisa tem, né, professor? Tem, mas eu digo assim, mas é assustador porque nós vivemos hoje, né, no mundo da tecnologia, né, onde o governo do Paraná fala tanto em relação da questão das plataformas, da maneira que as plataformas podem contribuir com a educação, e nós, que somos das entidades sindicais, concordamos que a tecnologia é importante. Sim, claro. E nós, na verdade, não somos contra a tecnologia, não somos contra a plataforma. O que nós somos contra é números, apenas números. Isso não nos interessa. Sim. Então a gente precisa deixar isso muito claro também, para a gente poder, de certa maneira, né, compreender o que está acontecendo dentro do nosso Estado. Então, voltando a falar da questão do sigilo, a gente tem uma preocupação enorme, porque o que será que o governo de Ratinho Júnior e seus deputados tentam esconder da sociedade paranaense como um todo? Se as coisas é para ser boa, de fato, por que as coisas estão sendo, na verdade, colocadas sob sigilo? Por que sigilo de 5 anos? Por que sigilo de 100 anos? Quem é que vai? Quais gerações que vão poder, de fato, estar sabendo qual foi a razão e o motivo do sigilo? Ou será que o governo de Ratinho Júnior quer ir para a história para que daqui 100 anos ele continue sendo lembrado por parte dos paranaenses? Então nós temos muitos questionamentos. Voltando um pouquinho para a questão, na verdade, da consulta à comunidade, é importante também a gente frisar que esse é um outro processo, professor Eliel, que irá acontecer como algo extremamente importante. Porque a partir daí nós precisamos, né, de toda a comunidade escolar. Aqui em Ponta Grossa nós temos 6 colégios, 6 né, colégios. que foram colocados nessa lista de 204. Esses 6 colégios estão dentro da cidade de Ponta Grossa. O sindicato, né, que nós representamos, né, vamos dizer assim, em outro período, nós temos 18 escolas que estão, na verdade, inclusas nesse projeto de lei 345. Na nova versão, apareceram 204, inclusive incluíram mais uma escola. Então, passa a ter, dentro da responsabilidade da APP Ponta Grossa, 19 escolas, para que nós possamos fazer o debate com a comunidade e deixar claro para a comunidade que esse projeto não traz nenhum benefício para nós. Só reforçando, né, você até colocou, já imaginou o diretor dessas escolas recebendo mensalmente R$800 mês por cada matrícula de aluno? É algo a se pensar. Será que os nossos diretores não poderiam realmente melhorar as nossas escolas? Sim, Nós poderíamos ter nas nossas escolas ar-condicionado, né? Melhorar a questão do aparato tecnológico que o governo tanto fala, sim. que nem mesmo a internet funciona. Quase todos os dias nós temos problemas, inclusive no RCO, porque nem sempre nós temos, na verdade, a rede de internet funcionando. Usam seus celulares, equipamentos, né, pessoais, para poder fazer as coisas acontecer. Sim. Então a gente tem aí, né, bastante trabalho pela frente. Sabemos que vamos fazer a nossa parte, junto com os pais, com as mães, com os próprios estudantes. E também temos mais um problema, né? Você ficou sabendo que alguns diretores aqui foram afastados, né, dentro do nosso estado do Paraná. Aqui em Ponta Grossa temos também colegas diretores de escola, né, que foram, na verdade, afastados da sua direção, do cargo de direção. E isso para nós também nos preocupa, assim como temos muitos líderes estudantis, de grêmio estudantil, alguns estudantes, que também estão sofrendo certa pressão, certa cobrança por parte, né, de dirigentes escolares e também, é lógico, parte do nosso núcleo regional de educação, que tem pego muito pesado, né,
sendo o braço, né, e a mão do governo do estado aqui na nossa regional. Então, esse é um outro problema sério que nós estamos tendo também, que em apenas 3 dias de greve gerou aí vários prejuízos para muitos colegas. E sem contar que também tentaram judicializar como uma greve ilegal, né? Já começando antes mesmo da greve acontecer. É o medo, né? Já na sexta-feira já tinha uma desembargadora, né, substituta, tomando, digamos, uma decisão, né, favorável ao governo, Sim. na qual colocava multas à nossa presidente sindical e assim por diante. E depois as coisas pioraram mais. Pioraram porque, por último, estavam pedindo a prisão, né, Imagine só. da presidência da APP estadual, professora Valquíria. Exatamente. Então, a gente não entende, né? Por que sigilo e por que essa perseguição? Os professores e diretores, eles colocaram a sua vontade, foram ali expressar a sua opinião em favor da educação pública, em favor, né, do servidor público. E o projeto foi aprovado, por que essa perseguição agora? Né? Então, como o professor colocou, aqui né, no nosso município de Ponta Grossa, nós tivemos aqui professora, né, diretora de um colégio grande do município, Colégio Instituto de Educação, professora Carmen, que foi, né, infelizmente afastada porque ela simplesmente ela expressou a sua vontade em defender a educação pública, que foi estar participando aí contrário a esse projeto de lei. Então, é uma perseguição. A gente sabe que teve vídeos enviados aí a pais de alunos, né, alunos, para que, de uma forma também de perseguição a esses estudantes. Tivemos o pedido, como o professor colocou, de prisão. Imagine só, em que tempo nós estamos vivendo, né, professor Tércio? Pedido de prisão da presidente, né, da professora Valquíria, que é a presidente estadual da APP Sindicato. Então, assim, é bom, né, a população abrir o olho, né, os servidores abrir o olho e entender o que a gente quer como representante nossos aí daqui para frente. Então, professor Tércio, deixo mais alguns minutinhos, se o senhor quiser fazer aí um fechamento sobre isso, e para a gente sabe que aqui a gente fosse ficar falando desse triste evento, aí a gente ficaria, né, aí muito mais tempo conversando e falando, mas a gente precisa finalizar, né, que também o senhor tem um compromisso, mas assim, o senhor pode até fazer um fechamento, uma fala, né, e vamos aí, como diz, tá atento aos próximos encaminhamentos, aos próximos acontecimentos que podem vir a acontecer aí com o servidor público, com as instituições públicas. É isso mesmo, nós temos que apenas, mais uma vez, gostaria assim, já para ir fechando, de agradecer todos os nossos, né, internautas que estão participando conosco, mas dizer assim, pessoal, a gente precisa fazer a defesa da nossa sociedade, da educação pública, da nossa saúde, da nossa segurança, de todos os serviços, né, que realmente temos, né, no nosso cotidiano, né, no dia a dia. Mas eu gostaria de pontuar algumas questões que eu acho extremamente importante para todos nós. No mês de outubro nós teremos também eleição, né, para a escolha de algumas representações. E nós temos que saber quem é que está do lado da classe trabalhadora. Eu gostaria que todo trabalhador, toda trabalhadora fizesse sempre essa reflexão. Com quem nós podemos contar dessa vez? Quem serão as pessoas que vão estar do nosso lado? Qual o seu histórico de vida? O que eles já fizeram de maneira prática para a nossa sociedade lá fora? E aí entender que um projeto como esse, chamado Parceiro da Escola, ele vem para acabar com a escola pública de qualidade, né, gratuita, que atende e assiste todos e todas, e que está aí, na verdade, correndo um sério risco. Então a gente precisa, antes de mais nada, compreender que esses projetos aprovados por determinadas lideranças do governo, ele traz muito prejuízo para a nossa sociedade. E nós precisamos combater. E para combater, precisamos escolher bem os nossos representantes. Lembrar que todos aqueles que votam fechado com o governo já estão demonstrando que eles não estão respeitando o voto do seu eleitor. Que não foi o governo Ratinho que os escolheu, né? Foi a sociedade como um todo que acabou votando nessas pessoas. E aí a gente gostaria também de finalizando dizendo da importância da participação ativa de toda a comunidade pontagrossense na defesa das escolas públicas. Mesmo que a sua escola não esteja inclusa entre aquelas 204 escolas que estão no estado do Paraná, mas aqui em Ponta Grossa nós temos 6. Mas outras 44 escolas, né,
elas não fazem parte dessa privatização nesse momento, apesar de que algumas delas já se tornaram cívico-militares, que é um outro problema que nós temos também dentro da educação pública. Mas, independente disso, dizer a todo trabalhador da educação, todo professor, todos os funcionários, a toda a comunidade escolar como um todo, que a defesa dessa escola pública tem que ser feita por todos nós. É a escola que garante o direito dos filhos de trabalhadores e trabalhadoras que durante o dia estão dando um duro danado, muitas vezes malmente, para ganhar o salário que nem sempre é suficiente para despesas básicas, mas que, graças à escola pública, ele tem pelo menos a tranquilidade de saber que seu filho está sendo bem assistido, bem cuidado, e que amanhã poderá ser, de fato, né, um cidadão, né, com seus direitos, com as suas vontades, sendo respeitado dentro dessa sociedade. Então, eu agradeço de antemão o caso, né, desse espaço que nós estamos tendo aqui no Sindicerv. Quero agradecer ao professor Eliel, para o presidente Luiz Place, né, deixar bem claro para vocês, na verdade, que também estamos à disposição de vocês e que nós queremos, na verdade, juntos construir uma sociedade melhor. Uma sociedade que não tenha alguns apenas com privilégios, mas que todos e todas possam, na verdade, ter os mesmos direitos, né, ter os mesmos deveres, ter os mesmos respeitos e assim construirmos uma sociedade que seja boa para todos e todas. Muito bem, professor, né, belas palavras, muito bem colocado. E assim, que né, todos os servidores, tanto a nível estadual quanto municipal, entendam a importância dos sindicatos, né? Então a gente está vendo que cada vez mais está ficando pior a situação, né, do serviço público, dos servidores públicos, e que esses servidores tenham aí esse entendimento de cada vez mais a importância que o sindicato tem na vida desse trabalhador, desses servidores, para que possa estar ali batendo de frente com esse tipo de governo e os defendendo. Exatamente, até porque, gente, é importante a gente compreender que nenhum trabalhador ganhou nenhum direito de graça. Todos os direitos que nós conquistamos sempre foi com muita luta, sempre foi, na verdade, com muita resistência. No estado do Paraná, por exemplo, a gente tem lutado desde 2015 para cá para não perder direitos conquistados até o final de 2014. Isso é muito importante, mas eu gostaria de dizer para você, trabalhador, para você, trabalhadora, independente da esfera, se é esfera pública ou privada, que todos os direitos que nós adquirimos até hoje é graças aos trabalhadores que têm uma organização própria chamada de sindicatos. São esses sindicatos que têm feito a luta, que têm feito a defesa, que têm feito a resistência e que têm, de certa maneira, na verdade, garantido uma qualidade, né, de vida melhor para todos e todas, seja na educação pública, seja na saúde, seja no serviço de segurança ou em tantos outros que nós temos por aí. Então, eu acho que a gente precisa também observar um pouquinho, na verdade, aqueles que nos atacam de certa forma, nos atacam porque sabe do nosso papel, sabe da nossa importância. É isso que o governo Ratinho quer fazer, acabar com o sindicato. Assim como outros governantes e outras lideranças também. Acabar com os sindicatos, porque são esses sindicatos que acabam, de certa maneira, trazendo, né, digamos, algumas dificuldades para eles. É o caso do Paraná, né? Exatamente. Nós sabemos hoje que nem mesmo partido político tem a força que tem a PP Sindicato. Capaz aí de, em pouco momento, em poucas horas, em pouco tempo, mobilizar aí milhares de pessoas às ruas para fazer a defesa da nossa educação. Então fica aí o nosso abraço, aí nos colocamos à disposição também para outras atividades em outros momentos. Muito bem, obrigado, professor Tércio, né, professor aqui, então, presidente licenciado da PP Sindicato aqui de Ponta Grossa, e você, trabalhador, servidor que acompanhou aí esse canhão especial, compartilhe esse link, compartilhe aí, né, essa live aí para os demais colegas, envie no seu grupo do WhatsApp do seu local de trabalho, para que o maior número possível aí de trabalhador possa ter acesso a essas informações. Continue acompanhando o sindicato aqui nas nossas redes sociais, tá aí os contatos do sindicato, né, contato geral, educação, saúde, nosso Sindicerv PG no Instagram, Sindicerv PG no YouTube, Canhão Informativo no Facebook, acompanhe nossas lives, acompanhe nossas redes sociais, sigam nossas redes sociais e qualquer dúvida, sabe que é só mandar ali um WhatsApp, fazer uma ligação para o nosso telefone fixo aqui, que nós estaremos acompanhando. Um abraço a todos, né, e continue acompanhando aí, ó, as lives do sindicato, as redes sociais do sindicato e a qualquer momento estaremos trazendo maiores informações a todos vocês. Recanto do Servidor.
Após a construção da sede administrativa do Sindicato dos Servidores Municipais de Ponta Grossa, a diretoria do Sindserv e os trabalhadores votaram em assembleia pela aquisição de um espaço para ser sediada a unidade campestre da entidade. Esta seria mais uma conquista para os milhares de filiados ao sindicato. Em 2018, a aquisição de um espaço com mais de 80 mil metros quadrados, chamado de Recanto do Servidor, foi a melhor representação de um local de descanso, lazer e convivência para todos os trabalhadores e seus dependentes. Ao longo dos anos, mantivemos a confiança dos trabalhadores e uma ideologia de pensamento unificada entre as gestões do Sindserv por meio de um trabalho sério, dedicado e com muita responsabilidade, o que possibilitou a concretização deste sonho. As obras do Recanto geraram nos trabalhadores grande expectativa e muita ansiedade, porém vários desafios foram enfrentados por todos os envolvidos nesta grandiosa obra para tornar o sonho em realidade. O Recanto do Servidor possui quiosques de alto padrão com churrasqueiras, espaço infantil para crianças brincarem e se divertirem com segurança, área esportiva com quadras, pista de caminhada, vestiário e também a trilha de aventura, onde você e sua família poderão descansar, praticar esportes e desfrutar de um contato com a natureza. Essa é mais uma conquista que o Sindserv traz para você, trabalhador e trabalhadora filiados à entidade. Realizar uma gestão de recursos independentes e apartidária é ir além de discursos, é oportunizar a realização de sonhos. Sindicato dos Servidores Municipais de Ponta Grossa, há mais de 34 anos, ao lado dos trabalhadores.